Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel. Ela fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, loteamento João Paulo II, em João Pessoa. Vamos mais uma reflexão da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 2. Sofonias 3, versículo 2, que diz assim: não obedeceu a voz, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Senhor Deus, mais uma vez oramos pedindo a direção do Espírito Santo para que todos nós e todos que estão ouvindo, assistindo esse vídeo possam compreender a vossa palavra e aplicá-la em seus corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vamos falar hoje de um tema que tem como foco alguns motivos do castigo de Deus para com a humanidade. Nós sabemos que a humanidade hoje, o mundo está vivendo um momento de pandemia. Nós sempre temos falado sobre isso aqui nas mensagens. E acreditamos que essa pandemia seja também um tipo de castigo que Deus está impondo à humanidade. E por que razão isso? Por qual motivo isso está acontecendo? Voltando então para a época do profeta Sofonias. Sofonias era um jovem profeta. Ele certamente, segundo alguns historiadores, provavelmente ele tinha de 20 anos a 30 anos de idade quando começou então o seu ministério profético. Era de uma linhagem real e por isso ele tinha uma grande influência no meio do povo e também no meio dos reis, né, do rei, de toda a sua monarquia. Então ele, apesar de ser jovem, ele começou então o seu ministério profético no reinado de Manassés, né? E Manassés, nós sabemos que ele foi um dos piores reis de Judá. Foi um rei que fez muito mal aos olhos de Deus. E um rei considerado ele que nem reis das nações que não são nações consideradas povo de Deus foram pior do que Manassés. Então era um tempo, esse reinado de Manassés foi um tempo em que o estado moral do povo estava arruinado, né? A questão religiosa também se tinha deteriorado, né? Ou seja, o culto a Deus, ao verdadeiro Deus, deixado pela sua palavra, ensinado pela sua palavra, pelos profetas, pela lei de Moisés, tinha sido então abolida. Manassés tinha seguido os mesmos caminhos do seu avô. Aliás, do seu bisavô, que eu não acredito, né, o Acais. Então veja que do seu avô realmente, do seu avô Amon. Então, Manassés, aliás, perdão, me desculpa, eu estava misturando as coisas. Então, a questão é que Manassés, ele foi realmente seguindo os caminhos do seu avô Acais, que foi um rei mau também diante dos olhos do Senhor Deus. E ele levou o povo, né, a se afastar de Deus. Ele fez o que? Ele derrubou tudo aquilo que o seu pai tinha feito, né? O rei Ezequias tinha feito um bom reino, um bom reinado. Ele serviu a Deus, ele restaurou o culto a Deus, tirou as imagens dos altos e fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus. Mas ao contrário, Manassés restaurou o culto a Baal, levou o povo novamente à idolatria e ao paganismo, ao tipo de culto pagão, levando o povo a uma imoralidade, porque o culto a Baal era um culto de grandes imoralidades e o povo estava numa situação dessa. E Sofonias, o profeta Sofonias, começou o seu ministério profético justamente nesse reino.
de Manassés. Mas só que eu acho que nós acreditamos que foi logo no finalzinho do reino de Manassés, e após a morte de Manassés, o seu filho Amon reinou apenas por 2 anos, e depois e também foi um rei mau, né? O Amon, apesar de que Manassés no finalzinho de sua vida ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão a Deus pelos seus pecados, né? E certamente se converteu ao Senhor Deus. Mas o seu filho Amon, ele fez o que era mal, né, diante de Deus, né? E ele só reinou 2 anos em Jerusalém. E após uma conspiração, os seus próprios servos o mataram. E então Josias, que foi um bom rei, foi quem então começou a reinar em seu lugar. E Josias, então, como um jovem rei, e Sofonias também ainda na sua juventude, né, como profeta jovem também, os dois tinham então a grande missão de conduzir o povo ao retorno, à restauração espiritual, né, a renovação espiritual do povo, que estava de fato defasado, né, o povo estava afastado de Deus. Então Sofonias, ele aproveita o seu ministério profético, e ele começa então a pregar a respeito do julgamento súbito, né? Ou seja, a qualquer instante Deus iria então julgar o povo de Judá, porque estava vivendo uma vida de imoralidade, se não se voltasse para Deus, se não se convertesse. Então subitamente poderia então surgir o castigo de Deus. Então a pregação de Sofonias, ele fala isso aí, fala sobre o subterminente, desastroso castigo de Deus contra Judá, e não só contra Judá, mas contra as nações vizinhas também a Judá, porque a profecia de Sofonias, ela se referia tanto a Judá, o povo de Deus, como também às nações circunvizinhas de Judá, que também viviam no paganismo. Então o mundo hoje, meus queridos, não está diferente da época em que viveu o profeta Sofonias, na época do reinado de Josias. Então o povo não estava diferente, né? O povo também, no tempo de hoje, o povo continua indiferente para com Deus, o povo continua afastado de Deus, o povo continua desobediente a Deus, e a imoralidade tem aumentado assustadoramente. O povo, a questão espiritual, a questão religiosa tem se deteriorado. Se você pelo menos da minha idade, ou um pouco próximo da minha idade, eu tenho 54 anos, e lembrando das décadas em que eu ainda era adolescente, as décadas de 70 e 80, havia um grande respeito, uma grande busca para a religiosidade, e seja em qualquer segmento religioso, não só os evangélicos, como outras religiões, tinham um respeito para com essa questão religiosa, né? Então cada religião ela procurava seguir e também instruir as suas famílias, seus filhos, né? Conduzir seus filhos às liturgias religiosas de suas denominações. Mas hoje não, hoje as pessoas têm se afastado de Deus, o mundo tem se afastado de Deus. E por conta disso Deus tem apertado e tem então agido contra as pessoas, e com um certo tipo de castigo. E alguns motivos que nós podemos ver porque que Deus castiga a humanidade, nós podemos tirar um exemplo aqui nesse livro de Sofonias, no capítulo 3. Aí a gente vai ver aqui então alguns desses motivos que levam a Deus castigar a humanidade. Então o primeiro motivo é não obedecer à voz do Senhor. Então nós podemos ver aqui no versículo 2, logo na primeira frase, que diz: não obedeceu à sua voz. Ou seja, nós sabemos que a Bíblia é a voz de Deus, né? É a palavra de Deus, que é reconhecida por Deus para você ler, para você ouvir, para você guardar. Porque você fazendo isso, você lendo, ouvindo e guardando, você tem você tem prosperidade nos seus caminhos, você vai se dar bem na sua vida. Então a instrução da palavra de Deus é para que você se conduza bem no seu andar. Você vai então, quando Deus chama Josué para conduzir o povo, ele dá um exemplo aqui de você
se conduzir com a palavra de Deus. Ele diz aqui em Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, diz: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então veja que ouvir, ler e guardar a palavra de Deus é sinal de se dar bem na vida, de ser bem-sucedido na vida. Isso não quer dizer somente em questão financeira. Eu não estou aqui falando em questão financeira, como alguns pastores pregam aí, sobre a questão financeira. Eu estou falando aqui em todo o sentido da sua vida, na sua vida saudável, na sua saúde, na sua vida de alegria do seu lado, sua felicidade e também, certamente, na prosperidade financeira, desde que você, então, seja obediente à palavra de Deus. Mas o que as pessoas têm feito? Nem têm dado a mínima para a palavra de Deus. As pessoas não têm dado a mínima para a palavra de Deus. A maioria das pessoas não tem dado a mínima para a palavra de Deus, né? Ou seja, alguns acham até que a palavra de Deus é ofensiva a eles, né? Você olha, então, o exemplo aqui no livro de Jeremias, no capítulo 6, você vai para o capítulo 6 de Jeremias, no versículo 10, você pode ver até Jeremias dizendo para o povo também de Judá naquela época: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas e não gostam dela. É isso que as pessoas estão achando da Bíblia. A Bíblia para muitos é vergonhosa, é inaceitável. As pessoas não gostam da palavra de Deus. Quando tem um pregador que começa a pregar, se for numa praça, eles começam a rir. E se começa um culto numa rua, dizem que estão incomodando. Então as pessoas não gostam de ouvir a palavra, se incomodam com a palavra de Deus. A maioria até acha a palavra de Deus dura de se ouvir e não querem ouvir e se afastam, dão para trás. Quando um pregador está pregando a palavra de Deus, ele se afasta. Você, passando algumas páginas aqui, ainda no livro de Jeremias, no capítulo 7, o versículo 23 e 24, diz assim: Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então é isso que acontece hoje. As pessoas não obedecem à palavra de Deus, não dão ouvido à palavra de Deus, mas querem andar em seus próprios caminhos, em seus próprios entendimentos, em seus próprios propósitos. Eles voltam para trás. Se Deus manda eles seguir no caminho, eles voltam para trás nesse caminho que Deus está informando ou mandando que se ande. É isso que tem acontecido. E o povo, na época de Sofonias, ele estava vivendo essa vida. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. O versículo 1 diz: ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Ou seja, era rebeldia a palavra de Deus. O povo de Judá, de Jerusalém, não queriam saber da palavra de Deus na época do profeta Sofonias. Era desobediente a palavra de Deus, pregada tanto por Sofonias como por outros profetas. Eles se tornaram indiferentes para com Deus e se achavam até independentes de Deus. O povo naquela época achava que não precisava de Deus. E era uma época em que as autoridades, os profetas, né, os sacerdotes, eles eram profanadores da palavra de Deus. Os profetas do povo, que o povo escolhia. Porque é isso, meus queridos irmãos, amigos
irmãs e amigas, que o mundo está vivendo hoje. Ou seja, é como Paulo ele prega lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que o povo, ele manda que se pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque vai chegar o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra de Deus, mas vão buscar pregadores conforme os seus desejos, conforme as suas vontades. É isso que tem hoje. Muitas igrejas que existem hoje são da vontade do povo, não é da vontade de Deus. E as pessoas lotam muitas dessas igrejas porque os seus profetas, os seus pregadores, os seus pastores, os seus líderes pregam muito aquilo que o povo quer ouvir, que agrada ao povo, mas não o que a palavra de Deus quer que você escute. Porque nós, como pregadores, nós temos que pregar o que está escrito na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa aí, pegue a sua Bíblia e confirme o que nós estamos pregando. Não são palavras particulares, não são palavras pessoais, mas é o que a Bíblia está dizendo. E o povo profanavam a palavra de Deus. O povo, as autoridades, eles só queriam fazer tudo contra a vontade de Deus. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. As autoridades hoje, eles criam leis contrárias à palavra de Deus. O que Deus proíbe na sua palavra, o povo está modificando. Estão fazendo leis, modificando aquilo que Deus tem abominado. Estão achando que hoje são coisas decentes, aquilo que Deus chama de imoral, de indecente. É isso que as autoridades estão fazendo. E os líderes religiosos estão profanando, estão pregando, muitos deles até pregando por razões lucrativas. Eles querem ganhar dinheiro, querem se enriquecer com a palavra de Deus. É o que nós estamos vivendo muitos hoje, meus queridos, no tempo atual. E por isso que muitas vezes Deus manda um castigo para que o povo acorde, o povo desperte. Porque, como eu já falei até em outras mensagens, cadê os curadores, os curandeiros, os milagrosos dos tempos de hoje? Onde estão aqueles homens que dizem que se você tiver qualquer enfermidade, que faz vídeo e mostra na televisão os seus cultos de pessoas que eram antes aleijadas, agora andando, que estava com a dor e passou a dor, porque depois que eles fizeram oração foram curados? Cadê esses homens que não estão curando aí os enfermos dessa peste que está assolando o mundo inteiro? Porque é o castigo de Deus sobre a humanidade desobediente à sua palavra, e para desmascarar esses falsos líderes religiosos, esses falsos profetas, falsos pastores que enchem suas igrejas com mentiras, com profecias mentirosas, profecias de sua própria imaginação. Em segundo lugar, meus queridos, por que Deus castiga a humanidade? Porque a humanidade não aceita o castigo de Deus. É interessante isso. Veja aqui, ainda no versículo 2 de Sofonias, capítulo 3, diz: não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo. Ou seja, Deus tem suas maneiras de castigar a humanidade. Ele usa os seus métodos de castigar a humanidade. Se você for olhar no passado, você vai ver que Deus ele tem castigado o povo de várias maneiras. Você pode ver que ele já castigou o povo através de cativeiro, ou seja, o povo desobedecia, o povo se afastava dele, então ele fazia o que? Ele levantava a nação para escravizar o seu próprio povo. E o povo era então dominado e se tornava escravo de outras nações, como foi o caso de Israel, que foi para a Babilônia e foi então escravo lá na Babilônia, e foi também para o Egito. Então Deus ele usa também essa forma de castigo, né? O castigo do cativeiro, da escravatura. Também Deus ele castiga com a seca, com a fome, né? Que seca traz fome, seca traz sede, a peste, que são as enfermidades, e também até a morte. Muitas vezes
Deus permite que as pessoas passem então, pela morte até iminente, a morte súbita, devido à desobediência da sua palavra. Porque, claro, tem muita gente que desobedece. Por exemplo, nós sabemos que certas atitudes da nossa carne, ela é um pecado contra Deus. Se Deus diz que nós devemos ser sóbrios, então as pessoas que têm um vício da bebida alcoólica, que se embriagam, que bebem constantemente, o castigo vai ser o quê no futuro? Um câncer de fígado, uma cirrose e, consequentemente, o quê? A morte, até morte súbita, a morte prematura, uma morte ainda jovem, por conta da sua desobediência, do seu afastamento de Deus. Então Deus castiga muitas vezes por esse tipo de coisa, como ele já castigou com o povo com todo esse tipo de castigo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Amós, você vai ver lá no capítulo 4, Deus mostrando a sua forma de castigo. Mas mesmo passando por tantas coisas, mesmo passando por tanto castigo, o povo de Deus, ou aliás o povo em si, né, o povo em geral, ainda não se arrepende, não voltam atrás e continua com seu coração duro. O versículo 7 de Sofonias, voltando para o capítulo 3, o versículo 7 diz assim: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Ou seja, mesmo depois que as pessoas passam por um certo tipo de castigo de Deus, eles não aceitam isso. Ou seja, o que nós estamos falando é que o mundo pode estar vivendo essa pandemia por um castigo de Deus, porque as pessoas têm se afastado de Deus. Então o que nós devemos fazer? O que Deus quer que você faça? Deus quer que você faça uma reflexão sobre isso. Que isso está acontecendo porque o mundo depende de Deus. O mundo precisa de Deus. Ou seja, você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas temos esquecido de Deus. As pessoas têm se esquecido de Deus. Então por isso que você tem que voltar para Deus. Mas mesmo assim, mesmo depois de que tudo isso, até hoje a gente está percebendo que muita gente está buscando ouvir as mensagens, procurar a Deus, ler mais, mas quando passar, certamente quando passar essa pandemia, quando passar esse momento, vão voltar às suas vidas de antes e até talvez pior. Tem muita gente que hoje estão ouvindo muitas coisas, estão orando, estão cantando a Deus, mas quando terminar isso, quando saírem de suas casas, vão voltar a comemorar, vão se embriagar, vão fazer tudo que entristece a Deus. E se você voltar agora para o capítulo 4 de Amós, o versículo 9 e 10, ele diz assim: feri-vos com queimaduras e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então é isso que está acontecendo. As pessoas, mesmo diante de tudo isso, sabendo que isso é um castigo de Deus, não fazem uma reflexão de suas vidas, que precisam voltar para Deus, que precisam voltar a adorar a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está desviado dos caminhos do Senhor, que está passando agora por um momento difícil, talvez você esteja passando até por uma situação de fome, de carência alimentar na sua casa, devido a você não poder trabalhar. Então há um peso da mão de Deus na sua vida. E não só na sua, mas de muitas pessoas no mundo inteiro. Então o que é que você deve fazer? Volte para Deus. Corra para os braços do Senhor, porque só Ele é quem pode mudar esse quadro no mundo inteiro. Só Ele, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Essa é uma forma que Deus castiga o povo. Se o mundo está vivendo um tipo de castigo,
Entenda que Deus quer que as pessoas se convertam a Ele, que busquem a Ele. Você vai para o capítulo 5 de Amós, no versículo 4, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. É isso que Deus quer que você faça, que sua família faça, que busque a Ele para que você viva. É isso que Deus quer que você faça. Então, esse é mais um dos motivos. As pessoas não aceitam o castigo de Deus. Mesmo passando por tudo isso, continuam com seus corações desobedientes, com sua rebeldia, com a sua indiferença contra Deus. E, finalmente, um outro motivo porque Deus castiga a humanidade é porque a humanidade não confia e nem se aproxima de Deus. As pessoas não confiam, ou seja, não acreditam e nem se aproximam de Deus. Voltando para Sofonias capítulo 3, o versículo 2 diz: não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Sofonias, em suas pregações, ele fazia um apelo ao povo para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Mas o povo achava que o Senhor não fazia nem bem nem mal. É o que vive hoje as pessoas. O tempo de hoje é dessa mesma forma. Deus não faz mal a ninguém. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que Deus é pai. E quem é o pai que vai fazer mal para os seus filhos? Deus é pai, Deus não castiga ninguém. Deus castiga, irmãos. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Que Deus castiga por amor, Ele disciplina as pessoas por amor. Para que as pessoas entendam que Ele realmente é Deus. Por isso que Ele está castigando o mundo hoje. Porque o mundo tem se afastado dEle. Você tem se afastado dele, sua família tem se afastado dele. Por isso que Deus quer que você faça uma reflexão do que você está vivendo. Então, muita gente acha que Deus não faz nada disso. Você, até no livro de Amós, no capítulo 1, aliás, de Sofonias, capítulo 1 de Sofonias, versículo 12, diz assim: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Então veja que Deus está dizendo que vai castigar o povo. Ele já estava dizendo lá no capítulo 1 de Sofonias que iria castigar o povo. Mas o povo achava que isso era só palavra. É como hoje. Os pregadores continuam pregando que o tempo está próximo. A Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A Bíblia diz que esse mundo vai ser destruído com fogo. Você vai lá para a segunda carta do apóstolo Pedro, ele fala que a qualquer momento esse mundo vai ser destruído com fogo. Toda a terra vai se queimar. Mas o que as pessoas dizem? Não, isso nunca vai acontecer. A Bíblia fala muitas vezes, em vários textos, sobre o inferno. Aí o que as pessoas dizem? O inferno é aqui mesmo. Não existe inferno. O inferno é aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Muita gente diz que o inferno é aqui, mas não quer sair desse inferno. Mas a Bíblia fala de um lugar chamado inferno. É um lugar de choro e de ranger de dente. E onde irão as pessoas que se esquecem de Deus. As nações que não buscam a Deus. As pessoas que não se convertem ao Senhor. Então, meus queridos, há um castigo iminente. E há um castigo evidente agora. E o iminente ainda será pior. A grande tribulação, como nós já pregamos em outras mensagens, está por vir. Jesus Cristo está voltando. A qualquer momento Jesus vai voltar. E você tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor. Por isso que você deve confiar no Senhor, na sua palavra, e deve se aproximar dele e não fazer o contrário, não achar que isso nunca vai acontecer. Deus teria se mostrado gracioso para Judá, para Jerusalém, na época de Sofonias, se eles tivessem se convertido, se humilhado diante do Senhor Deus.
se eles tivessem reconhecido os seus erros, os seus pecados. Mas não, eles continuaram indiferentes. Não acreditam na palavra de Deus como as pessoas, a maioria das pessoas no tempo de hoje fazem. Voltando aí para Sofonias, no capítulo 1, no versículo 4 e 6, olha o que diz a palavra. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes, dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e jura por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então veja que Deus castiga as pessoas que não buscam a Ele, que não se aproximam dEle, que deixam a Ele. E é isso que talvez você está fazendo. Talvez você tenha deixado o Senhor, como a maioria das pessoas tem feito. Então você que está assistindo esse vídeo, se você está afastado do Senhor, mesmo passando por esse momento de aflição, esse castigo que todos nós estamos passando, busca o Senhor. Corra para os braços do Senhor, porque Ele quer te salvar. São esses alguns motivos que nós vimos aqui que Deus castiga a humanidade. Primeiro, lembrando, Deus castiga a humanidade porque a humanidade não obedece à palavra de Deus. Deus castiga a humanidade porque a humanidade não confia e nem se voltam para Deus, nem se aproximam de Deus. E Deus castiga a humanidade porque não confiam em Deus, nem aceitam o seu castigo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, para você que é crente, podemos passar por essas aflições, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas o Senhor está conosco, Ele nos salvará. Você que é crente, confie no Senhor. Ah, mas pastor, eu estou passando por uma situação difícil. Eu estou passando até por momentos de fome. Aguenta, irmão. Aguenta, irmã. Deus está conosco e isso vai passar. Ele vai te dar vitórias. Olha o que diz o capítulo 3 de Sofonias, no versículo 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e dele farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Se você voltar para alguns outros versículos, você vai ver aqui, no versículo 17, diz: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, para você que é crente, o Senhor está no meio da gente, Ele está conosco, e isso vai passar. E para você que não é crente, Ele quer salvar você e sua família. Você, quando Ele diz aqui no versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligirem, e salvarei os aqui cocheia. O que é cochear? É pender para dos pensamentos. Você acha que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Deus não salva, que Deus não vai salvar ninguém? Mas Deus vai salvar, e Deus salva. Se você se entregar hoje a Jesus, Deus vai salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua vida hoje e da tua família. Como Ele fez com a vida daquele carcereiro, na época de Paulo e Silas, quando então Deus fez um tremor naquela cadeia, que caíram as paredes, e aquele carcereiro ele ia se suicidar, e Paulo disse: não faça isso, que todos nós estamos aqui. Quando ele pediu luz e saltou no meio do apóstolo Paulo e de Silas e dos que estavam lá, ele disse: irmãos, que farei para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele creu, ele foi salvo. Depois ele levou Paulo e Silas para a sua casa, que pregaram para a sua família, e toda a sua família se converteu ao Senhor, foram salvos pelo Senhor. É isso que Deus quer que você faça, que você creia nele,
que você espere nele, que você seja salvo nele, você e a sua família. É só você se humilhar, você reconhecer da sua deterioração espiritual. É só você reconhecer o estado espiritual que você está vivendo e pedir perdão ao Senhor Deus. Se converter ao Senhor Jesus Cristo, se humilhar diante dele e trazer você e toda a sua família para os pés do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos e meus amigos e amigas, esse tempo vai passar, esse castigo vai passar. E estaremos esperando por você na casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para agradecer ao Senhor pela sua salvação. Eu quero encerrar lendo esse texto aqui do Salmo 116, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim, preste bem atenção. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Esperamos você na igreja, que em breve estaremos ali, agradecendo a Deus pelo livramento, pela salvação de nossas vidas. Estaremos louvando o nome do Senhor e contamos com a sua presença. Que Deus abençoe a você e a sua família. Senhor, muito obrigado pela vossa palavra e abençoa todos que assistiram a esse vídeo com a tua salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.